Olá, professores, olá, alunos. Mais uma aula do professor Fernando, língua portuguesa. Estamos juntos hoje aqui para estudar figura de linguagem. Você já ouviu falar de figura de linguagem? Eu creio que sim, mas talvez de uma maneira mais simples, mais cotidiana. Hoje a gente vai estudar 4 tipos de figuras de linguagem, tá? As figuras de linguagem são formas expressivas de se comunicar, onde o sentido das palavras ele pode ser ampliado, alterado para gerar um efeito específico, tá? Seja para embelezar o texto ou para intensificar uma ideia ou criar associações de significados e significados diferentes dos literais, ok? Então são recursos estilísticos que envolvem uma intencionalidade. É usada de uma forma intencional, artística ou retórica no uso da linguagem. Na verdade, então, para resumir isso que a gente acabou de ler, é uma maneira de falar. A gente usa isso no dia a dia e usando no dia a dia, às vezes a gente não percebe, mas é muito importante para nós aprendermos a figura de linguagem e hoje a gente vai falar de 4 delas: a metáfora, a comparação, onomatopeia e a personificação. Ok? Vamos lá. A metáfora. A primeira figura de linguagem é a metáfora. É a figura de linguagem em que se encontra uma comparação implícita. Tá? O que é implícita? Escondida por trás do texto. Então a gente vê alguma coisa, a gente está ali fazendo uma comparação, mas de uma forma implícita. Não está explícita, não está aberto para todo mundo, está usando ali outras palavras que a pessoa tem que pensar um pouquinho para entender o que está querendo dizer. A gente vai dar alguns exemplos daqui a pouco. É muito utilizada em textos poéticos, né? Isso daí, ela pode tornar o texto, o discurso mais elegante, né? O exemplo, ele ficou uma fera. O que está acontecendo aqui? É uma metáfora. Você está percebendo que a comparação ela é implícita, né? Ela está escondida. Ele ficou uma fera. Não está dizendo que ele é uma fera ou que... porque ele não é uma fera, né? A criança não é uma fera. Mas está dizendo quando ele pôs a roupa, quando você olha para o contexto, você vê que ele colocou ali a roupa que ele fez, né? Com um caixa de papelão. Então ele ficou parecendo uma fera, né? Diferente da metáfora, da comparação, melhor dizendo, da metáfora, né? Ela tem uma comparação implícita. Ó, a comparação tem ela é, como o próprio nome diz, uma comparação explícita, tá? Ela não tem a metáfora, o conectivo comparativo. Esse motorista é uma tartaruga. Ó, quando a gente vê aqui, né, na metáfora, esse motorista é uma tartaruga. O que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer que ele é lento, que ele dirige devagar, não é verdade? Mas a gente está dizendo isso literalmente? Não, está implícito ali no texto. A gente vai voltar com esse exemplo depois na segunda figura de linguagem, ok? Para ficar bem mais claro a diferença entre a metáfora e a comparação. Então, metáfora é quando a gente usa ali uma maneira de dizer que não é literal, ok? Então, vou dar mais um exemplo aqui. Quando a gente vê um jogador de futebol, que ele é ruim, o que a gente costuma dizer? Esse jogador de futebol é um perna de pau, né? A gente está falando literalmente que a perna dele é de pau? Não. A gente está usando ali uma metáfora, a gente não está usando um conectivo comparativo, né? A gente não está dizendo assim, ele joga como alguém que tem uma perna de pau. Não, a gente fez uma forma metafórica de falar, usou uma figura de linguagem, uma expressão metafórica, a gente está dizendo, ele joga como uma perna de pau, como um perna de pau, né? A gente está fazendo aqui uma comparação, então, implícita, ok? Figura de linguagem comparação. É um recurso de expressão no qual ocorre exatamente o que o nome propõe, né? A comparação entre um termo ou outro, tá?
Lembra, a gente usou esse exemplo aqui agora há pouco. Ó. A metáfora é a comparação implícita sem o conectivo comparativo, é diferente da comparação. A comparação usa, né, o conectivo comparativo, né, é uma comparação explícita. Esse motorista é lento como uma tartaruga. Você vê a diferença? Ficou bem claro aqui usando a comparação. Ele é lento como uma tartaruga. O que a gente quis dizer? Ó, esse motorista é igual a uma tartaruga. Geralmente a gente não fala assim. Geralmente a gente usa metáforas, às vezes sem saber que é metáfora, né? Olha uma comparação aqui. A minha filha é como um anjo, né? Como um anjo. Se ela dissesse assim, minha filha é um anjo, o que seria? Uma metáfora, né? Agora a gente está estudando comparação, então por isso o exemplo aí, ó, minha filha é como um anjo, ok? Terceira figura de linguagem, onomatopeia, né? Tem aí o boom. O que seria a onomatopeia? Uma figura de linguagem que imita som, sendo caracterizada como uma figura sonora ou de harmonia. Pode ser o barulho produzido por um objeto, pode ser o barulho produzido por pessoas, pode ser barulho produzido por sons da natureza, né? Enfim, os sons, quando a gente vai descrever os sons, vai escrever os sons, isso é uma onomatopeia. O personagem aí deixa cair a xícara em cima da mesa e você escuta um barulho. Como que você vai descrever esse barulho? O autor aqui escreve assim, crash. Até quando a gente conversa com as pessoas e usa a onomatopeia, as pessoas falam, como que foi mesmo o barulho? Né? Elas têm a tendência de perguntar. Então pode ser o barulho produzido por um objeto, o exemplo é vrum, vrum, do automóvel, a pessoa da risada, o animal cocoricó da galinha, né? Ou também o som da natureza, né? O do vento, ok? Então, só para a gente ver aí também uns exemplos de onomatopeia, o tic-tac do relógio, o miau do gato, né? O ploc, a bola caindo ao cair no chão, né? A bola fez um som ploft, né? A porta também, a gente pode falar do som da porta, né? Fez um crack ao ser aberta lentamente a porta. Isso é onomatopeia. Maravilha? Metáfora, comparação, onomatopeia, e a gente vai ver personificação. Personificação é uma figura de linguagem que atribui características humanas a seres inanimados, animais ou conceitos abstratos. Um exemplo aí é o vento sussurrou nos meus ouvidos. Né? O vento sussurra? Não, a gente está atribuindo uma personificação, a gente está atribuindo características humanas, né? ao vento, ao sol. Né? Olha aí a outra frase que está dizendo, né? O sol sorria para todos. Né? O sol sorria para todos. O que é isso daí? Isso daí é personificação. Nessa charge, o personagem foi extrair algumas maçãs da árvore, né? E aí a minhoquinha... Ei, eu disse que você poderia pegar uma maçã, né? Então a minhoquinha, o bichinho da goiaba, o bichinho da maçã não fala, mas a gente atribuiu uma característica humana e aí a gente está usando a figura de linguagem de personificação. Temos aqui um outro exemplo interessante, que é o telefone de fio, não sei se muitos lembram dele. Temos aqui o celular e temos uma tela de computador, né? Ou um tablet, alguma coisa assim. E o celular dizendo para o telefone de fio ainda, o senhor pega o Wi-Fi? E aí o computador, tela de computador diz, respeite seu avô, né? Então, dando aqui uma característica humana pessoal para objetos inanimados, ok? Vamos fazer alguma atividade? Eu queria propor uma atividade para você. Se você puder, escreva no seu caderno essa cantiga e diga qual das quatro figuras de linguagem que a gente estudou hoje, essa cantiga ela apresenta. Né? É uma cantiga conhecida, o
O cravo brigou com a rosa, debaixo de uma sacada, o cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente e a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio, a rosa pôs-se a chorar. Cantiga bonita, né? Infelizmente aí fala de uma situação difícil entre o cravo e a rosa, esperamos que nunca aconteça. Mas o que isso significa? Qual é a figura de linguagem aí? Quem escreveu aí e disse personificação acertou, porque deu características pessoais tanto ao cravo e quanto à rosa, ok? Vamos fazer um quiz também? Eu vou passar algumas figuras, alguns cartões aí que a gente podia distribuir para cada pessoa em dupla. Você vai responder e conversar entre vocês o que vocês acham essa figurinha do cachorro, o que seria. Entre vocês conversam e vão ver se a gente vai acertando. Então, quem disse aí personificação também acertou, dando características, atribuindo características humanas ao animal. Toque, toque, pum, pum, papá. O que seria isso? Quem disse onomatopeia acertou. Os livros, uma poesia aqui, uma frase, né? Os livros são abelhas que levam o pólen de uma inteligência a outra, né? O que seria isso? Quem disse metáfora acertou, ok? E aí minha mãe é tal como uma leoa. Quem disse comparação acertou. Metáfora, comparação, onomatopeia, personificação são os assuntos que nós estudamos hoje. Temos aí algumas referências. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Tchau, tchau.